Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Estadual Reitor Edgar Santos, né? Bem-vindos novamente a esse colégio que é só alegria, carinho e sucesso. Nós estamos aqui hoje para darmos início a um projeto da área de Ciências Humanas. E aqui estou para convidar todos vocês para fazer essa viagem conosco. Comigo, com o professor Augusto, com a professora Maria Fulgência, com a professora Lígia e com o professor Marcos. O tema do nosso projeto é um museu com as marcas das nossas vidas. Um museu com a marca das nossas vidas. Imaginemos, será que a minha vida, será que a sua vida daria para fazer um museu? E aí o subtema é, eu sou o seu ou o meu museu? Vamos junto nessa viagem? Vai ser muito interessante. Teremos várias atividades. Estamos agora, né, começando, falando aqui com vocês nessa live às 8h30 da manhã do sábado 20, e no próximo sábado, dia 27, nós teremos, né, uma nova etapa do nosso projeto. Então, nesses 2 sábados, nós estaremos trabalhando com vocês sobre a construção de museus, sobre o que é um museu. Esperamos que você esteja disposto e animado a fazer essa viagem conosco, certo? Então, que sejam todos muito bem-vindos. Aí eu lembro a vocês que nós teremos a explicação dos professores, nós teremos vídeos, nós teremos músicas, e pedimos que vocês façam também tudo, né, com muita alegria, com muita vontade de junto conosco aprender sobre esse tema, certo? Venham, vocês vão gostar, eu tenho certeza, certo? E não se esqueçam, quem puder, fique em casa. E se precisar sair, use máscara e leve seu álcool em gel. E agora, com o tema A Escola em Diálogo com o Museu, nós trazemos para vocês com muita alegria, com muito carinho, a nossa querida professora Maria Fulgência. Vamos ficar todos atentos e ouvir com bastante atenção, hein? Oi, Cecília, muito obrigada, amiga. Hoje estamos aqui para falar sobre o diálogo entre a escola e os museus e nossa iniciativa com esse projeto que preparamos com muito carinho, com muito zelo para os estudantes, né? Que felicidade muito grande estar com vocês nessa manhã. E aí, eu sou o seu ou o meu museu? Pergunta interessante, não é mesmo? Então, pensar um museu com as marcas da nossa história, da história da nossa vida, exige essa e mais algumas reflexões. Vamos lá? Você já parou para pensar sobre o que é um museu e para que ele existe? Não? Já se perguntou quem decide o que vai para o museu? E para quem é o museu? Ei, Pro, e o que é que a escola tem a ver com isso? Gente, essas são perguntas aparentemente simples, mas se a gente for refletir sobre elas, a gente vai aprofundar um pouquinho. Algo que precisamos levar em consideração é que a educação escolarizada ou não tem relação estreita com a história, com a memória, com a cultura e o patrimônio. E que história e memória são experiências de vida que se articulam, se combinam para promover a educação. Então, durante a educação escolarizada, é necessário oportunizar aos estudantes possibilidades de construção de saberes para além da sala de aula, o que nos leva também aos museus. Os museus são importantes aliados do estudo da história para a preservação da memória, visto que guardam, organizam informações e conteúdos importantes que são apresentados por meios variados, tanto em exposições quanto atividades recreativas, vivências, teatro, documentários, laboratórios e etc. Então, a escola pode e deve promover a aproximação dos estudantes com o museu. Desde 2015, ano em que passei a compor a equipe dos professores do SERES, Colégio Estadual Reitor Edgar Santos,
assumiu o EPA. EPA é a sigla do Projeto de Educação Patrimonial e Artística, dos projetos estruturantes da Secretaria de Educação da Bahia. Em 2015, 2016 e 2017, participaram os estudantes do ensino médio. Nos anos seguintes, incluiu os estudantes do ensino fundamental, partindo do entendimento que a importância de iniciação o mais cedo possível de todos os estudantes nesse contexto da educação museal. Isso é importante para a educação dos alunos, a educação escolarizada dos alunos. Assim, ao longo desses anos, tivemos a oportunidade de estudar o patrimônio material e imaterial, personalidades públicas em vários campos de atuação, o casario, as praças e até a história da nossa escola. Na minha avaliação, hoje a educação museal já se integrou à forma amorosa de fazer a educação dos seres. Todas as áreas participam e as saídas pedagógicas envolvem tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental e já fazem parte do quadro de ações permanentes a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo. Não é fácil, é uma trabalheirazinha considerável. Cada área se organiza para elaborar um roteiro e um calendário, articulando os conteúdos pertinentes para proporcionar aos estudantes experiências envolventes e construção de conhecimento. Além dos conteúdos, outros aspectos são pensados também, desde os sociais, econômicos até os naturais. A gente procura saber se as famílias têm condição de fazer, digamos assim, cobrir os custos dessa viagem, né? A gente procura verificar a época das chuvas para não atrapalhar, não correr riscos, etc. Os estudantes são orientados quanto ao antes, o durante e o depois. Antes, eles recebem orientações para as pesquisas, né? Para ter um conhecimento prévio com a temática que vai ser abordada na saída pedagógica. Eles são encarregados de levar o comunicado à família, pedir e trazer para a escola a autorização. O durante, o acontecer mesmo da ida ao museu ou ao espaço museal. É o portar o fardamento da escola, que identifica o aluno, estar com os equipamentos necessários, se for para fotografar, se for para fazer um relatório, seu caderno, sua caneta. Se for para fazer perguntas, né, elaborar antes também o roteiro de conversa, de informações que ele precisa coletar, o comportamento durante o percurso, a ida e a volta, e as observações que têm que ser feitas, né, pertinentes ao local e ao conteúdo. E o depois, quanto à elaboração de relatórios, desde o mais simples, com uma redação, um relato, do que aprendeu, do que entendeu, até o mais complexo, como álbum fotográfico ou vídeo documentário. Embora os alunos muitas vezes fiquem agastados, né, com a solicitação dos relatórios, os seus relatos nos dão a dimensão da importância dessa iniciativa de diálogo entre a escola e o museu. Por exemplo, quando eu leio no texto de um aluno ou ouço na sua fala, eu não entendi muito o que falaram lá onde a gente foi, na universidade, no museu tal ou no espaço tal, mas eu gostei do que vi. Ou quando diz, foi a primeira vez que eu entrei ali naquele lugar, numa igreja, ou na universidade, ou no museu. Ou ainda, fiquei impressionado ou fiquei impressionada. Vi coisas que tem na casa da minha avó. Olha que informação importante que a gente costuma ler ou ouvir dos alunos. Não entrei porque minha religião não permite. Olha que constatação importante para a gente balizar algumas ações. Foi a experiência mais fantástica da minha vida. Então, são falas, são relatos que eu entendo que nos dão um termômetro, um parâmetro para avaliar, melhorar e ampliar o nosso diálogo com os museus. Inclusive porque é um direito dos alunos, dos estudantes. Em 2020, porque estamos vivenciando
o estado pandêmico no mundo inteiro, né? Não foi possível realizar nossas saídas pedagógicas, nossas aulas passeio. Então, a área de humanas se organizou para realizar esse projeto e trouxe essa proposta. Esperamos que vocês abracem, que vocês aproveitem para que a gente dê continuidade aos nossos aprendizados. Com a ideia de um museu com as marcas das nossas vidas, estamos trazendo a nossa forma de dar continuidade ao diálogo, né? Nesse projeto que iniciamos hoje, que continua no próximo sábado. E vamos deixar esta provocação para vocês, estudantes do SERES. O seu ou o meu museu? Então é isso, gente. Agora eu vou deixar vocês com o professor Marcos, que vai falar sobre o museu e a sua função social. Aproveitem, ouçam, entendam, internalizem. Eu sei que vocês vão gostar. Abre! Nome, por favor. Acesso é... Fredericks! Um momento. Conectando. Alô? Acesso é Larry! Larry, o que posso ajudar, meu filho? O dinossauro! O dinossauro tá vivo! Eu não tô te ouvindo direito, amiguinho. Olha a tequila! O dinossauro tá vivo! Bom dia, galera. Tudo bem? Começamos bem, né? Apresentei no início dessa nossa jornadinha hoje de sábado, né? Um trecho do filme Uma Noite no Museu, que é um filme que tem uma trilogia, né? E dá uma certa dimensão do que a gente vai falar aqui hoje. Bem, qual é a função social do museu, né? O museu é uma instituição permanente, sem fim lucrativo. Ele está a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. É aberto ao público, né? Ele adquire, conserva, investiga, comunica e expõe para a sociedade um material, um patrimônio material e imaterial da humanidade, né? E de todo o meio que é envolvente. Ela é com fins de educação, estudo e entretenimento, deleite, né? Para a sociedade. Mas, em suma, né? Ela tem uma função social de preservar a memória, né? Da cultura e da identidade de um povo, né? Ela também trabalha na perspectiva da construção da cidadania consciente, né? Enfrentando desafios contemporâneos, né? Os museus eles enfrentam esses desafios atualmente, né? Criar uma nova forma de relação com o público estabelecida de um caráter que privilegie a educação, né? Para que agregue também significados aos seus visitantes, né? Como é que isso acontece? Acontece a partir do momento que o visitante do museu ele entra em contato, né, com o acervo, né, do espaço museológico, né? Mas qual é o objetivo de todos os esforços, né, que é empregado nessa cadeia? É um esforço muito grande, a aquisição, salvaguarda e até a comunicação desses bens patrimoniais. E para que serve, né? Olha, pode-se dizer que ele serve como um orgulho de representar a cultura de uma nação, um bem patrimonial mundial e, sobretudo, de uma identidade, né, de um povo, né? Dessa maneira, né, o museu ele contribui para o desenvolvimento da sociedade, oferecendo conhecimento, educação, entretenimento, né? Não tem idade, pode ser todos os grupos de pessoas, né? De diferentes meios sociais, né?
né? As esferas da vida social elas são variadas, então se um museu ele oferece tudo isso. Assim, a função social atribuída ao museu ele é potencializada, né? De que forma? Como um espaço que propicia ampliação no campo das possibilidades para a construção identitária, percepção da crítica da realidade cultural, o estímulo à produção e conhecimento, né? E a produção de novas oportunidades de lazer. O segundo Figurelli, né, o caráter social de uma ação museológica deve estar direcionado para a intervenção social que busca a transformação do meio. Né? Como assim transformação do meio? A partir do momento que o homem entendeu, né, o seu espaço social, né, se entendeu como identidade, ele viu que era preciso, de alguma forma, buscar guardar a memória, né, dessas pessoas, de seus antepassados, e por isso ele começa a construir dentro das suas próprias casas, né, ou dos seus próprios palácios, uma espécie de acervo e culto a esses antepassados. Né? Então, assim, o caráter social ele já começa a partir daí do momento. Assim. A sociedade ela não quer perder aquilo que é inerente a ela, né, que faz parte dela, né? O museu, atualmente, ele é um veículo, né, de comunicação, né, de educação, de cultura. No entanto, ele serve muito mais do que isso, né? Ele passa a ser um local de referência para a sociedade a qual ela está inserida, né? Por exemplo, se você olhar a cidade de Roma, né, que além de ser um grande museu aberto, em Roma você encontra o Coliseu, você encontra a Via Ápia, você encontra a Capela Sistina, está lá o Vaticano. Então, assim, além dos museus que pertencem lá, ou seja, ela é um local de referência por estar inserido dentro da sociedade hoje italiana, que era representando a antiga sociedade romana. Né? Ele é visto, então, como um instrumento de intervenção social. Diretamente, não é indiretamente, não, é diretamente, porque tudo que se passa pela sociedade, no entanto, conforme vai acontecendo, né, ele vai estabelecendo os museus. Então, assim, que, por exemplo, existem museus de variadas presenças, como dizemos assim, Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arqueologia, né, você vê assim, os museus que tem as obras gregas, romanas e até as egípcias. Então assim, é muito diversificado. Né? O museu, na verdade, também, como ação, como função social, ele inclui aí a ação educativa, né? A Profugência falou antes aí, né? Mas como essa concepção deve agir, né? No Brasil, ela tem uma lei, né, que instituiu o Estatuto de Museus, né, de 2009, né, que estabeleceu uma série de planos para o museu. Né. Eu não vou detalhar aqui porque é muito extenso, né. Eu também não tenho muito conhecimento assim, dessa lei, né, mas ela é estruturada a partir de ações que perpassa por um programa de educação, um programa de exposição, um programa de difusão, que é a parte de entretenimento, né? A disposição é de conhecimento, que demanda toda uma ação cultural que acaba estabelecendo a programação cultural daquele museu, né? Não sei se foi o ano passado ou foi o ano 2019, houve uma amostra, né? Uma pequena amostra de peças egípcias aqui, então, ou seja, era uma ação cultural, né? Porque toda forma de dinamizar a atuação do museu, enriquecer a vivência da comunidade, que está inserida essa ação cultural, né? O principal objetivo, né? E qual é o principal dessa ação cultural dos museus, né? Qual é a função social? É inserir o museu na vida da comunidade. Aqui no Brasil a gente tem um déficit de procura por museus, né? Além de os governos não cuidarem dos nossos museus, a gente também não tem um hábito de participar da vida dos museus. A gente não se entrega
a uma ida de museu. Raramente aqui. Eu pergunto a um de vocês. Deixe nos comentários aí, por exemplo, assim, quem já foi ao museu, né? E qual deles, né? O que é que você achou que você gosta, né? No museu. O que é que você acha do museu, né? Mas o que é uma ação educativa, né? A ação educativa, elas são os procedimentos que promovem a educação. Isso dentro falando de museu, né? Ela tem um acervo como centro de suas atividades, né? É voltada para a participação, reflexão crítica e transformação da realidade social. Ah, mas como o museu transforma a realidade social? É só você olhar uma peça de roupa, por exemplo, assim, do século XIX, aí você vai ter um olhar crítico. Olha só como eles se vestiam desse jeito, tanto pano, tanta coisa, a gente se veste tão menos pano que antigamente. Então, isso já, quer dizer, além de você ter essa reflexão crítica, você percebeu que a realidade foi transformada, né? Socialmente falando. Então, assim, as coisas mudam. E o museu, ele mostra essa realidade, né? De como ela vem se transformando. É para isso que existe o museu, né? Para especificar como a ação social das pessoas, da sociedade, transforma. Imagine aí, um mundo sem museu, né? Se não houvesse um museu para você conhecer o que tinha sido o passado, né? A educação em museus todos os museus, além do entretenimento, ele apresenta uma outra coisa que é a aprendizagem. Por mais que você entre no museu, né, você não vai sair de lá só porque se divertiu, né, se entreteu. Você vai aprender alguma coisa lá, né? Você vai a partir do momento que você vai ter que tomar conhecimento e vai acabar construindo conhecimento, né? Uma experiência desse problema se dá no contexto pessoal, né? Como você vê o museu, né? De contexto social, porque quando você vai ao museu, geralmente ou você vai em família ou vai em grupos escolares, grupos de turistas, e tudo isso se envolvendo. A gente tem uma relação muito grande com a sociedade a partir do momento que nós adentramos no museu em grupo, né? O contexto físico é o espaço, você se encanta com o museu e todo o acervo que há nele, né? Então, assim, eu deixo aqui, né, eu vou dizer para vocês, minha humilde colaboração contra isso. A gente vai trabalhar o museu durante a semana. E espero que, a partir dessa nossa fala aqui que acontece hoje, nesse sábado, nessa retomada de aula, vocês consigam enxergar o museu com mais carinho, com mais interesse, eu diria até que curiosidade, né? Tenham um bom sábado, né? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. E espero que em breve poderemos nos ver pessoalmente. Vocês vão ficar com a professora Lígia, que ela vai falar sobre a importância social e educativa das instituições museológicas como ferramenta para a leitura espacial. Vamos nessa viagem, eu sei que vocês vão amar. Bom dia, queridos. Lembram de mim, Prolígia de Geografia? Gostaria de dizer da minha imensa saudade de vocês. Não vejo a hora de voltar às nossas aulas presenciais para que a gente possa estar tendo esse contato mais próximo. Gostaria de iniciar a nossa conversa fazendo 3 perguntas para vocês. Essas perguntas irão nortear a minha fala hoje. Primeiro, vocês gostam de ir ao museu? Qual a importância dos museus para vocês? Quando falamos em museus, pensamos no passado. Nos reportamos à disciplina de história. Mas será que os museus eles têm alguma conexão, algum vínculo com a geografia? Reflita um pouquinho sobre isso. Preservar a história e a memória do ser humano sempre foi um grande desafio. Antes da escrita, para transmitir a memória coletiva, os grupos eles já usavam desenhos, que são aquelas pinturas rupestres nas cavernas, para representar eventos importantes
e preservar o saber acumulado pela experiência. Nesse contexto, os museus, eles exercem um significado extremamente relevante, que é o de preservação de memórias. Muitas pessoas pensam que eles são apenas um caminho em direção ao passado. Porém, é um lugar de conexão, ou seja, ele conecta o passado com o presente e o futuro. De que forma ele faz essa conexão? Quando olhamos o passado e conhecemos o que foi feito, aprimoramos os mecanismos que podem influenciar o presente, para que novos conhecimentos e técnicas sejam disponibilizados para a sustentabilidade das futuras gerações. Ou seja, ao me debruçar sobre o passado, eu reflito sobre os erros e os acertos dos meus antepassados em busca de melhores possibilidades, de um futuro melhor. Os museus, ele tem um papel muito importante, que é o papel de informar e educar por meio de exposições permanentes, atividades recreativas, multimídia, teatro, vídeos e laboratórios. É o espaço ideal para despertar a curiosidade, a reflexão, o debate, promover a socialização, os princípios da cidadania e colaborar para a sustentabilidade das transformações culturais. Que saudade eu tenho das nossas visitas aos museus, Museu do Cuca, da Casa do Sertão, do Casarão Flor da Mota. Que história linda aquele casarão tem, arquitetura belíssima, né? Muita saudade mesmo. Numa visão geográfica da importância social e educativa das instituições museológicas, os objetos contidos nos museus se constituem numa ferramenta de leitura espacial, ou seja, ao passo que carregam conteúdo geográfico e ideológico a ser explorado e contribui para a reconstrução, preservação e difusão da memória da sociedade. Ou seja, quando eu observo determinados acervos em uma dada sociedade, eu posso fazer a leitura de como aquela sociedade ela se organizou no passado para ser o que ela é hoje, como Feira de Santana. Se eu fizer uma leitura de feira no passado, eu vou ver aquelas grandes feiras, né? Feira de Santana é conhecida pelas aquelas grandes feiras. Então, eu vejo que esse passado levou Feira para ser o que é hoje, uma cidade extremamente comercial, conhecida como Princesa do Sertão, certo? Como diz Santos, assim o espaço geográfico, como resultado da junção dos sistemas de objetos e ações, concede entender o resultado das ações humanas mediante análise do presente sobre o passado. Portanto, meus queridos, os museus são a radiografia da história, elaborados a partir de uma leitura espacial da nossa gente. Visitá-los deve ser uma prática recorrente. Espero que em breve nós possamos visitar novamente esses espaços tão grandiosos que são os museus. Enquanto isso, nós podemos fazer as nossas visitas virtuais a esses museus. Um grande abraço. Tchau. E para encerrar, o nosso historiador favorito, né? O nosso contador de histórias, professor Augusto, ele vai falar para vocês agora sobre a educação museal. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, alunos do Colégio Estadual Reitor Edgar Santos. Estamos aqui nesse sábado, né, com essa proposta da área de humanas, que é discutir com
com vocês a educação museal. Então eu queria propor que a gente fosse discutindo esse tema a partir de uma pequena divisão, né, para a gente chegar a entender melhor o que pode ser essa coisa chamada educação museal. Então eu trouxe algumas questões aqui para a gente fazer uma reflexão. A primeira seria assim, pensarmos juntos o que seria um museu. Então quando alguém fala para vocês assim, do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, do 1º ano, quando você está lá na escola, na sala, quando você está com o seu grupo, que algum professor ou professora diz assim, vamos organizar uma saída, uma visita para o museu. Você parou para pensar assim, o que passa na sua cabeça sobre o que seria museu? O que seria um museu? Então, quando a gente se depara com essa possibilidade de entender o que é um museu, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar ver se está na nossa mente é o papel dessa instituição. Será que a gente consegue entender o museu como um guardião das nossas memórias? Será que a gente consegue entender o museu como um espaço na cidade, como um espaço ali nas nossas redondezas, certo? De um lugar, entender o museu como um lugar, como espaço de preservação de algo que diz respeito à vida da sociedade naquela cidade, naquele lugar? Será que eu, aluno ou aluna do reitor, será que eu consigo pensar assim, peraí, o museu também é um espaço de conservação. Então, olha que eu já falei 3 coisas importantes. Eu já falei do museu enquanto espaço guardião, e aí eu falei assim, né, guardião das nossas memórias. Eu falei do museu como um espaço de conservação. A gente vai visitar o museu, normalmente a gente encontra peças, objetos nesse museu. Objetos, peças que estão ali conservados para ajudar a contar uma história. A terceira coisa que eu falei foi do museu enquanto espaço de comunicação. Certo? Será que eu entendo o que é um museu? Que quando eu entro no museu, eu estou diante de um espaço que me comunica algo, que me conta algo, que pode ser lido como um texto para a gente, por nós. Certo? Então, o museu, ele é, antes de mais nada, tudo isso, né? Ele é, antes de mais nada, tudo isso que vocês estão pensando, tudo isso que a gente está falando aqui agora, mais ainda, certo? Um elemento capaz de favorecer uma interpretação, um elemento capaz de favorecer uma leitura da nossa cultura, de entender um pouco mais sobre a nossa história, sobre a nossa memória, certo? Mas o nosso tema não é somente museu. O nosso tema é educação museal. Então, digamos que a gente tenha entendido um pouco mais sobre o que seria um museu. Vamos buscar agora um outro elemento. O que seria para cada um da gente educação? O que eu penso? Eu sou aluno, eu vou para a escola. Porque a escola tem a função, a educação. Na verdade, o que fica na minha mente? Né? Quando eu penso assim na palavra educação. Se eu fosse escrever aqui uma frase, um parágrafo dizendo assim o que é educação, o que eu escreveria? O que eu diria? A gente discute isso um tempão, né? A gente sabe, a gente está na escola há quanto tempo? Há quantos anos? Escola, se fosse um elemento de comércio, o produto que ela venderia seria educação. Olha só, como é professor, exatamente isso que eu falei. Se a escola fosse uma venda, a quitanda, o produto que se venderia nessa quitanda, nessa venda, seria educação. Entende? E aí,
Educação, por sua vez, é também uma das responsabilidades do museu. Por isso que a gente está tentando juntar aqui para vocês hoje, iniciando hoje, olha o que a Prof. Cecília falou agora há pouco, iniciando hoje, certo? Nós vamos começar a discutir com vocês o projeto da área de humanas, educação museal. Eu sou o seu ou o meu museu? Né? Então vamos lá. Falamos sobre museu, falamos sobre educação. Professor, você não falou que é educação, não? Contra, procura, eu dei um monte de pista. E falei, inclusive, que o museu também deveria se preocupar com a educação. Uma das funções dele. Mas eu falei também memória. Vamos pensar agora aí comigo. O professor só falou em memória várias vezes. E memória? O que seria essa coisa? Alguém tem um pendrive? Alguém anotou no caderno? Alguém viu o que aconteceu aí atrás, agora há pouco? A gente fala assim, não fala? Olha só, a nossa memória, grosseiramente falando, é como se fosse uma espécie de drive, de caderno, onde a gente registra, onde a gente guarda tudo aquilo que acontece com a gente, inclusive uma visita ao museu. Quando vocês foram ao museu há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, ficou na memória. O registro ficou aí guardado. Então eu tenho uma memória como um elemento que guarda as minhas ações, as minhas expressões, as minhas vivências na vida, certo? Que vai me ajudar a ligar, a relacionar o meu passado ao meu presente. Alguns historiadores adoram usar a memória como fonte. Eu quero pesquisar algo, eu quero pesquisar sobre um fato, sobre a vida de alguém. Opa, talvez uma bela fonte seja a memória. A memória da própria pessoa que eu estou investigando, a memória de alguém que conviveu com ela, que esteve junto a ela, a memória dela. O diário que eu encontrei de Anne Frank, memória de Anne Frank. Registros no caderno, em outro diário, daquilo que ela vivia, daquilo que ela guardava durante o dia. Ela ia lá e passava para o caderno. Ainda bem que ela guardou nesse novo drive, né? Então veja só, a memória, ela também pode ser algo coletivo. A gente pensa muito em memória enquanto assim, algo individual. Alguns de vocês já perceberam que a memória não é somente individual. Quando a minha avó, quando o meu avô se refere a um fato lá na roça, lá na minha casa, e que minha mãe, se for meu avô é minha avó, se for minha avó, minha mãe fica completando aquele caso, fica adicionando. A memória não é só de um, de dois. Agora imagine alguém que vive um fato em grupo. Imagine alguém que participa de um movimento social, de uma contestação. Memória de todos. Alguém que tem a cidade atacada, invadida. Todo mundo teve a sua cidade atacada. Todo mundo vai falar um pouco sobre isso. Aí a memória deixa de ser somente um elemento individual, passa a ser um elemento coletivo. Certo? Outra coisa importante pra gente aqui. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre esses espaços que eu estou. Na verdade, é a minha biblioteca. Às vezes ela parece um museu, não parece? Proposital.
Né? Por que parece um museu? Porque esse espaço é uma biblioteca. Eu chamo de escritório, de tanto povo falar assim. Pega lá no escritório. Mas isso aqui é uma biblioteca. Agora, tem cara de museu? Acho que é porque eu sou professor de história. Comecei a guardar um monte de elementos que ajudaria a viver melhor o meu passado. Aquela TV ali, ó, sabe? Era da minha avó. Imagina. Mas vamos continuar. Voltemos a museu. Para que serve um museu? Para que, afinal de contas, serve um museu? O museu tem algo a ver com memória? Opa, o museu tem ou não algo a ver com memória? Será que o museu tem algo a ver com educação? Será que eu consigo enxergar assim? Peraí, o museu serve para guardar nossas memórias? Será que pode ser isso? Ele também pode ser para isso? Será que o museu serve também para educar? Será que o museu é um espaço atrativo na cidade para garantir a história daquele povo, a identidade daquele povo? Por aí vai. Certo? Então a gente vai entender museu, educação e para que serve o museu nessa perspectiva. Agora, o nosso tema ainda não é esse. O nosso tema é educação museal. Não sei se vocês alunas sabem, certo? Olha só, existe no Brasil uma política nacional de educação museal. Então, falar em educação museal não é uma coisa da agora, de 2021, não da área de humanas, não. Viu? É uma coisa que já existe desde 2010. Um grupo de pesquisadores se reuniu lá em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. E aí tiveram essa ideia. Esse grupo teve essa ideia. E escreveram uma carta, como se fosse assim, uma carta de intenção, ou de intenções, para organizar melhor essa ideia de propor um trabalho sobre educação museal, um estudo sobre educação museal. E a coisa foi caminhando. Em 2014, eles realizaram em Belém do Pará o primeiro encontro nacional já de política nacional de educação museal. Então, falar de educação museal não é uma coisa nova, pelo menos novíssima, certo? Nós já estamos no, se eu não estiver enganado, 2007, oitavo encontro dessa política nacional, estou considerando aqui agora, que não teve em 2000, nono encontro, que não teve em 2019 e não teve em 2020, considerando isso, 2020, né? Faz a conta aí, eu não sei, certo? Mas veja só, certo, então tem uma política nacional, mas o que é essa educação? Essa educação, ela se trata de uma política de ações, uma política de intenções de estudar, certo? E de reconhecer o museu, certo? Como um espaço que ali eu encontro uma atividade teórica, uma atividade prática e de planejamentos para voltar tudo isso para a comunidade, certo? Então, o que nós estamos chamando de educação museal é todo esse conjunto de prática que ainda está se formando enquanto uma área de conhecimento especificamente, de tentar entender, de reconhecer o espaço, o museu, como um espaço de ações teóricas, um espaço de ações planejadas, um espaço de ações práticas, certo? Isso é a própria história da vida do povo, da comunidade, daquele lugar, daquele ambiente, certo? Então, eu tenho
uma intenção por trás dessa política nacional de educação museal. E aí, de 2014, 2015, as coisas estavam acontecendo, os encontros estavam acontecendo. Veio a pandemia. E agora, professor? E aí eu vou dizer para vocês, né? E agora, pessoal? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai falar de educação museal? Porque o museu tá ali, né? Como é que eu vou falar disso no meio de uma pandemia? Como é que a gente vai realizar nesse momento esse encontro com a Covid-19 aí, matando mais do que nunca? E aí começou assim a se enxergar uma saída. Que todo mundo agora já sabe qual é. Qual é a saída? A internet. Calma. Calma. Vamos primeiro reconhecer que essa saída de uma educação virtual não começou agora. Também já era. Professor, tudo já começou. Começou antes. Antes de se ter uma pandemia, né? Antes do Brasil conviver, né, com essa situação que está vendo agora de ser o pior país a lidar com a pandemia, certo? Já existia uma coisa chamada educação à distância. Como é que funcionava? Então, não se tinha a pandemia em 2018, em 2017, em 2014. Já existia a educação à distância, os cursos de EAD. O que a gente está precisando fazer nesse momento? O que todo mundo precisou fazer nesse momento? Correr, se dirigir, certo? Em busca de um domínio desse espaço, a internet, para poder viabilizar o que pretendia, como, por exemplo, as aulas sobre educação, as aulas sobre educação museal. Na prática, como é isso? Na prática, aulas remotas que existiam somente como coisas do passado, elas precisam existir agora. Ela já existe desde o ano passado nas escolas, com as escolas. Certo? Existe desde o ano passado com as escolas. A gente está começando agora, mas as outras escolas começaram no ano passado. Certo? E a gente foi se organizando. Então, assim, algumas palavras estão começando a entrar no nosso dicionário. Zoom. Opa. Precisa entender direito o que é Zoom. Que eu já vi um colega falar, que eu já vi a professora falando que a aula ia ser pelo Zoom. O que é Meet? Olha, gente, vai acontecer pelo Google Meet. Abre o Meet. Opa. Essa palavra ela entra no meu universo, mas eu preciso procurar saber o que é isso. Certo? Tem uma coisinha que vocês estão com essa semana, vocês se viram aí pegados com ela. Google Classroom. O Google é uma sala de aula. A sala de aula virtual. Provavelmente vai ser uma das coisas que a gente mais vai usar. A gente vai ter que dominar. E aí, o que o pessoal dos museus fizeram? Começaram a lidar com isso. O que a gente tem em voga agora? Vou finalizar, viu? Porque senão os museus oferecendo cursos, oferecendo visitas virtuais. Olha que sacada, olha que coisa legal. Até a próxima. Agora, nós vamos ouvir uma música linda de Chico César. É uma música que toca o coração e que faz a gente mesmo viajar pelos museus. Ouçam
Eu sei que vocês vão gostar. Esse é mais um passo das nossas atividades do nosso projeto de museu. Eu peço uma salva de palmas para esse grande guitarrista que entra aqui para tocar conosco, Migi Rusística. Musa, eu sou seu museu, aberto para visitação. Museu da luz, museu da pessoa, museu da espera e do encantamento, do calçamento ainda não pisado, da calçada explodindo em flor. Musa, eu sou seu museu, do jambo pendurado no jambeiro, que se sonha pássaro e balança a baloiça. Museu do café amargo num copo grande. Museu do corpo, meu corpo e o seu, e do aprendizado em outros corpos. Musa, eu sou seu museu. Musa, eu sou seu museu. Musa, eu sou seu museu da memória de ontem, do musgo do mel, da música sem fim. Museu, enfim, museu do mar, do cheiro de mar. Museu, espaço cultural a ser preenchido pelo beijo. Fundação trêmula dos afetos acidênticos. Museu da mordida no lábio inferior, da língua solta, do verbo encarnado transcolor. Museu do abraço experimental, das almas atentas, antenas entre si entrelaçadas, da rede macatipóia, museu do índio íntimo contemporâneo, o mítico. Museu do seu aço preto, musa dos sons do som do Museu dos somos do som do Museu dos somos do som do Museu dos somos do som do Museu.
atividade desse sábado. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam tudo que a gente pediu, passo a passo. Lembrando que todas as orientações estão lá no blog da escola, vocês podem acessar, né, e ter uma visão geral do nosso projeto. E aqui, agora, eu já estou marcando com vocês o nosso próximo encontro, hein? Que será no próximo sábado. Nós teremos também visitas ilustres para falar um pouquinho mais sobre os museus, certo? Conto com vocês.